Olá pessoal, paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar mais um dia sobre o Evangelho? Muito bem, perseverança é assim mesmo, lendo, relendo, que a palavra de Deus vai caindo com constância e com o tempo vai produzindo frutos. Nós estamos nesse dia 15 de setembro, então hoje é memória de Nossa Senhora das Dores. Vamos meditar o Evangelho de hoje, o Evangelho de... Deixa eu procurar onde está o Evangelho. João 19, 25, 27. Muito bem, está aqui nas minhas mãos. Vamos aí ficar esse tempinho, seja perseverante, um pequeno evangelho, mas de muita importância para a nossa espiritualidade. Vamos ao texto. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela o discípulo que lhe amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, um texto pequeno, mas de uma profundidade teológica, espiritual, eclesiológica muito profunda. A eclesiologia, olhando esse texto, que a eclesiologia é o quê? O estudo da igreja, ou seja, como que nós compreendemos a igreja. Mas por que está falando, Frei, de igreja? Porque Maria é a imagem da igreja, a igreja é a imagem de Maria. Porque aqui é interessante que, se fosse pela tradição daquela época, Jesus, se fosse baseado no modo dos homens daquela época, da cultura tradicional daquela época, Jesus não falaria primeiro para sua mãe, mas falaria primeiro para esse discípulo amado, se nós considerássemos um texto simplesmente histórico, baseado nas concepções correntes daquele tempo. Ou seja, Jesus deveria ter falado para o homem, o discípulo ali, para que ele acolhesse a mãe dele, porque a mãe dele ficaria desamparada, Mas não. Eu estou trazendo essa informação por quê? Porque a gente percebe que é necessário a gente aprofundar o sentido do texto. Aí já vamos lembrar de um texto bonito, um pequeno texto, nós temos traduzido para o português, do João Baltazar, Maria para hoje. Ele tem um pequeno capítulo lá muito bonito. Se você puder comprar esse livreto, nossa, você vai ter outra concepção aí, outra no sentido assim, da corrente, que às vezes a gente deixa escapar, mas vai ter uma visão realmente mais profunda de Maria, da Virgem Maria, dessa entrega, do papel da Virgem Maria no início da igreja. E Jesus disse à sua mãe, falando para ela, como se ela, e é isso mesmo, ela acolhesse o filho, esse discípulo amado, e não ao contrário, como era mais ou menos previsto, seria ele que ia cuidar dela. Não, é ela que vai cuidar dele, Então é como a gente olhar aí como o início da igreja, como ela respondeu tão bem, você também agora deve responder. Então agora esta união entre Maria e João, o discípulo amado aqui, nós devemos também aprofundar a reflexão, não simplesmente como um personagem simplesmente histórico, mas tudo o que o texto quer indicar também como um pretexto que bota aqui, que esse discípulo amado é aquele discípulo que corre mais rápido que Pedro, chega primeiro, acredita primeiro, é mais disponível a acreditar, é mais aberto, É aquele lá do final de um pedacinho do Evangelho de João, que vai dizer: e esse aí, Senhor, ele fica até o final, Pedro vai perguntar, porque é esse discípulo fiel que deve continuar até o final, Então ele é modelo de discípulo, não simplesmente de olhar como um personagem histórico, mas ele é modelo. Então este modelo de discípulo é justamente esse que está mais próximo da mãe, é esse que é filho
da mãe, estranho dizer isso, né? Mas é o filho da Virgem Maria, né? O filho que está na fonte dessa igreja nascente, né? Então é Maria que acolhe e é esse discípulo que responde perfeitamente, né? E onde eles estão? Diante da cruz do Senhor, né? A hora, né, que João vai dizer, né? Muitas vezes ele repete: a minha hora não chegou, a hora. Então está nessa hora que se dá a redenção do mundo, né? Está aí Maria, essa mãe por vocação e discípula, e também a primeira, né, que acredita, a Imaculada, e também aquela que foi assunta ao céu. Depois também o discípulo amado, aquele que responde perfeitamente a Deus. E também nós temos outras figuras, temos outra figura que é Maria Madalena, aquela que foi muito perdoada e muito amou, né? Então também um modelo aqui de perdão, de misericórdia, de volta inteira para Deus, né? De volta amorosa. Aqui nós podemos dizer que ao pé da cruz está o amor, né? Está o transbordamento da graça de Deus na cruz, e como efeito, como expansão deste amor, esses discípulos ali, que é o início da igreja, as imagens, né? Podemos aí ver Maria Madalena como imagem de misericórdia, de perdão, de reconciliação, de expulsão de todos os males, né? Em Maria, esta origem, né, imaculada da igreja, e o discípulo amado. Olha que coisa bonita, né? Então nessa dor, nesse sofrimento, esta resposta bela, clara, né, doada diante ali do pé da cruz do Senhor. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que nós também possamos assim, né, ser acolhida por ela, e também ser um discípulo fiel que caminha, né, que está caminhando. O discípulo fiel, a gente aqui, para a nossa caminhada, sempre entender, não como perfeccionismo, viu, gente? Tem gente que começa a querer aprofundar na fé e quer ser sem nenhum defeito. E aí se perturba muito a cabeça, se perturba muito o coração. Eu queria servir melhor o Senhor, eu queria servir melhor a igreja, eu queria amar melhor os irmãos, e às vezes eu não consigo, às vezes eu tenho um temperamento difícil, eu não sei o que eu faço. Gente, calma, muita calma nessa hora, não se desespere, né? Mas saia dessa concepção puramente de perfeição, no sentido de não ter nenhum defeitinho, né? Não ter nenhum erro. Isso para nós é impossível, não há como. O que nós devemos ter certeza e basear nossa fé é que é o Senhor que nos cura, que nos salva, nesse sentido de trazer-nos já o estado de saúde, né, nele. Então é Ele que traz. Nós fazemos nossas asceses, os nossos esforços para se assemelhar ao discípulo amado, para assemelhar a Virgem Maria, mas assemelhar, porque nós não somos a Imaculada Conceição. Eu vejo pessoas sofrerem, né, porque tem defeitos, tem erros. Gente, coragem, né? Vamos jogar todo o perfeccionismo fora, toda a neurose, né, que não cabe. Se a gente ficar julgando a gente mesmo, a gente só vai aumentar o mal, né? Não vai ajudar em nada. Confie mais na misericórdia, mais no Senhor do que em si mesmo. Se esforce e dedique, mas também não fique neurótico, né? Por favor, né? Senão você vai acabar no processo terapêutico aí com o psicólogo. Se for necessário, não vamos fazer, né? Mas tomar cuidado, né? Para não, quando a gente fala da beleza dessa cena desses discípulos, a gente não pode cair no idealismo, né? Ter ideais, utopias, lutar por ela, lutar para a gente ser uma pessoa melhor, e confiando em Deus, ótimo, é assim mesmo. Mas se desesperar ou ficar se julgando ou com culpas e vergonhas, não ajuda em nada, atrapalha muito o crescimento espiritual, né? Cuidado aí com os orgulhos também da nossa caminhada espiritual. É bom se alegrar com as virtudes, mas também não podemos fazer da busca das virtudes um tormento, né? Se faz um tormento, a gente vai perguntar quem é que é o diabo. Às vezes somos nós mesmos, né,
que resolvemos nos maltratar com julgamentos impróprios, né? Auto-julgamentos impróprios e indevidos. Vamos deixar a misericórdia de Deus lavar e purificar o nosso ser. Paz e bem, que Nossa Senhora das Dores interceda por nós, que ela também nos auxilie a suportar as nossas dores e sofrimentos. Paz e bem com Deus. Tchau.